Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, bom dia a todos. Hoje, nessa terça-feira, dia 3 de dezembro, tempo já do Advento, estamos preparando para o Natal. E nesse dia 3, nessa terça-feira, nós vamos então meditar esse Evangelho do dia, pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para nos ajudar a compreender essa mensagem. Desejar, compartilhe esse vídeo com seus amigos ou na sua comunidade também. O Evangelho é Lucas 10, 21 a 24. Vamos iniciar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então, hoje, nesse Evangelho de Lucas, o evangelista nos apresenta uma reflexão sobre essa revelação de Cristo, sua alegria, a alegria de Cristo, ao perceber que o Evangelho está se revelando aos pequeninos. Então, é uma alegria que ocorre na vida de Cristo por perceber a ação do próprio Deus através dele, porque ele é o Filho de Deus. Então, a alegria de Jesus, essa alegria no Espírito Santo, expressa uma gratidão do seu coração para com a revelação. De fato, a gente precisa ser muito grato que essa revelação chegou às nossas vidas nesse mundo. E o reino se revela aos pequenos, e Jesus agradece por isso. Ou seja, a humildade ela é muito importante na nossa vida como um ponto base de compreensão, ou seja, de estar aberto para o mistério de Deus, porque os pequeninos recebiam essa mensagem abertos para o mistério, e isso, portanto, criou a disposição para acolher a Jesus. Jesus foi acolhido pelos pequeninos, o reino de Deus foi acolhido pelos pequeninos. Enquanto que os sábios inteligentes muitas vezes criam as barreiras, infelizmente impedindo essa revelação e a compreensão da graça de Deus que está em movimento. Então, Jesus ele fala aqui de uma revelação da Trindade que está ocorrendo também, ou seja, o mistério da Santíssima Trindade fica praticamente aqui, fica debaixo dessas entrelinhas. Vamos aqui pegar a frase em que ele diz: Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem era o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O que mostra claramente uma revelação da Santíssima Trindade aqui. O conhecimento de Deus é um dom, porque é uma revelação, ele que tem que dar a conhecer quem ele é, sua relação trinitária, ele, o Pai com o Filho com o Pai, depois o Espírito Santo, que vai ser apresentado em outras passagens, mas sabemos que é uma tríade, né, de relação. E isso não é fruto da investigação mental, isso é fruto de um dom de Deus. Deus ele está revelando isso, né, uma graça que ele está dando para conhecê-lo. Depois aparece a bem-aventurança da fé, sem dúvida, porque Jesus ele declara: felizes os vossos olhos por poderem estar vendo e ouvindo essa mensagem que muitos profetas quiseram e não puderam ver e nem ouvir, né? Portanto, a fé é um dom precioso. Nós temos que guardar a fé, nós temos que trabalhar a nossa fé. E, de fato, a nossa fé ela precisa ser aprofundada dentro do processo, a gente sabe muito bem. Nós estamos caminhando para o tempo do Natal, nesse tempo do Advento, e é um momento para renovar a nossa fé, sem dúvida. Rever a nossa fé, rever as nossas bases cristãs, talvez melhorar algum aspecto, né, da nossa vida cristã, quem sabe para o próximo ano. Se a gente não conseguiu fazer isso esse ano, o próximo ano pode ser uma oportunidade para isso, e agradecer profundamente a Deus. Então, a reflexão desse Evangelho é muito simples. Primeiro, a questão da própria humildade como a porta de entrada para a fé, porque os pequeninos estão recebendo essa revelação e se abrindo ao mistério. Então a humildade é muito importante na nossa vida, a humildade no coração e abrir-se ao Espírito Santo.
Depois a oração porque ela aprofunda nosso relacionamento com Deus e é uma forma também da gente conhecê-lo mais profundamente. Ler a palavra de Deus cada dia, se aproximar dos sacramentos com muita fé, principalmente a Eucaristia, onde Cristo está totalmente presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ter uma grande devoção à Eucaristia, que é muito importante. O próprio Santo Padre Pio, ele ensinava que a pessoa tem que buscar muito mais do que uma participação numa missa de preceito dominical, que são as missas obrigatórias, porém as missas semanais, onde também nós temos as Eucaristias, né, as missas devocionais. Porque ensinava Padre Pio que se a pessoa ela quiser subir em grau de perfeições diante de Deus, ela não vai conseguir isso sem ter uma grande devoção a Cristo na Eucaristia. Portanto, a gente está se aproximando desse tempo que vamos celebrar o Natal do Senhor e a gente deve se preparar desde já, contemplando a palavra de Deus cada dia para nos ajudar. Hoje também a gente celebra a memória de São Francisco Xavier, praticamente um apóstolo do Oriente. Ele é considerado uma espécie de São Paulo apóstolo, né, dos tempos mais modernos. E São Francisco Xavier, ele apareceu ali no século XV, depois das grandes descobertas, as navegações portuguesas, espanholas, e ele aparece nesse período. E ele é uma espécie de São Paulo do Oriente, ele é assim chamado, porque ele era muito culto, muito inteligente. Ele teve contato com Santo Inácio de Loyola, um outro grande santo daquela época, e Santo Inácio de Loyola foi levando ele para a conversão. Foi um processo assim, né, de levar, de convencer, de mostrar para ele uma outra realidade. Ele estava muito envolvido com as questões dos seus estudos, né? Ele era um doutor em filosofia, um especialista, um professor também na faculdade. E ele não tinha tanto interesse, né, no mundo cristão, mas Loyola foi abrindo os olhos dele para essa realidade, né, que Cristo queria salvar almas nesse mundo. E esse contato com Santo Inácio, depois o próprio São Francisco Xavier vai fazer os exercícios espirituais, isso vai levá-lo a uma conversão, não só uma amizade com Santo Inácio, mas também uma conversão na sua vida. Ele passou 40 dias em oração, em jejum, em penitência, antes de ser ordenado padre, aos 30 anos de idade. Então, ele fez 40 dias de solidão, de deserto, na pura oração e jejum, para poder se preparar. E ele vai enfrentar essas viagens muito perigosas de navios para o Oriente, ali para a região das Índias, depois tentando chegar ali ao Japão, à China, enfim. Missões muito difíceis, né, extremamente perigosas, inclusive. E ele tinha uma frase que dizia assim, se eu não conseguir chegar de barco, eu vou a nado. Dado o desejo, o ímpeto, o vigor que ele tinha, o fervor, né, de enfrentar qualquer perigo para fazer chegar o Evangelho às pessoas, né, que precisavam conhecer Cristo e que não conheciam Cristo ainda, né? E ele também tinha algumas frases, como uma frase que desponta assim, uma certa amargura no coração dele. E uma certa vez ele disse assim, se nessa ilha tivesse ouro, os cristãos se precipitariam para lá. Mas nessa ilha existem apenas almas para serem salvas. O que demonstra, né, praticamente aí o que ele compreendia, né, dessa prioridade que deveria ser dada às almas e não a questões materiais, que infelizmente é uma busca do ser humano, né, nesse mundo. É se prender ao material e esquecer daquilo que é o mais importante, né, o reino de Deus. Pensemos nas virtudes desse grande homem de Deus, pensemos na nossa caminhada também, na nossa vida, se estamos sendo instrumentos de Deus nesse mundo ou não. Vamos pensar nisso e vamos pedir a bênção de Deus. Nesse momento, para terminar a nossa reflexão, pode compartilhar esse vídeo, deixar seu like também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.